Brasileira perdeu a entrevista por ajudar uma garota perdida, sem saber que ela era filha do coreano CEO milionário. Ela estava prestes a perder tudo quando a verdade caiu como um soco no peito. A criança que salvou era filha do homem que decidia seu futuro. O ar ficou pesado. O silêncio queimou os ouvidos. E uma escolha feita por empatia agora cobrava seu preço. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. Amanhã em São Paulo estava cinzenta, com aquele cheiro de chuva que ainda não caiu misturado ao café dos botecos da Avenida Paulista. Seong-hwa desceu do carro executivo com movimentos precisos, ajustando o punho da camisa branca impecável. O motorista segurou a porta enquanto ele observava o prédio de vidro à sua frente, sede da filial brasileira da corporação que comandava havia 3 anos. 32 anos, CEO mais jovem da história da empresa familiar. Rosto impassível que escondia uma exaustão que nem ele mesmo admitia. Veio resolver pessoalmente a reestruturação da operação latino-americana. 3 semanas no Brasil, reuniões consecutivas, números que não fechavam, executivos locais que precisavam de supervisão direta. O vento quente da manhã paulistana bateu em seu rosto quando cruzou a calçada, tão diferente do frio organizado de Seul. Entrou no lobby de mármore, cumprimentou a recepcionista com uma leve inclinação de cabeça, gesto automático da educação coreana que trouxe consigo. No elevador espelhado, ajustou a gravata azul marinho, respirou fundo. Odiava este país caótico. Odiava o calor, odiava a informalidade, mas principalmente odiava estar longe da filha. Mi-sun tinha 5 anos e ficou em Seul com a avó. Desde que a esposa morreu no parto, ele criava a menina sozinho. Ou melhor, delegava a criação para babás eficientes enquanto ele construía um império. A culpa era uma pedra no peito que ele empurrava para baixo toda manhã. Esta viagem foi necessária, urgente, inevitável. 3 semanas. 21 dias. 504 horas longe dela. Ele contava. Sempre contava. O elevador abriu no 20º andar. Secretárias o cumprimentaram em português. Ele apenas acenou. Entrou na sala de reuniões onde 6 executivos já esperavam com laptops abertos e cafés fumegantes. A reunião começou em inglês. Ele falava pouco, ouvia muito. Anotava tudo. Números de vendas caindo 17%. Turnover de funcionários em 42%. Reclamações de clientes aumentando. Operação sangrando dinheiro como ferida aberta. Ele manteve a expressão neutra enquanto mentalmente calculava demissões necessárias, cortes de custos, reestruturações. Às 11 da manhã, autorizou o início do processo seletivo para novo diretor de recursos humanos. Precisava de alguém que entendesse a cultura local, mas pensasse como coreano. Eficiência, disciplina, resultados. À tarde, enquanto revisava currículos na sala executiva com vista para a cidade infinita, o telefone tocou. Número desconhecido brasileiro. Atendeu em inglês, voz controlada. Era a escola particular em Seul. Mi-sun teve uma crise de choro durante o almoço, pedindo pelo pai, recusando comida. A coordenadora pedagógica, gentil mas preocupada, sugeriu que ele ligasse para a filha. Seong-hwa desligou, apoiou a testa na mão. A culpa subiu pela garganta como bile. Ligou para a casa da mãe. Escutou a voz fininha de Mi-sun ao telefone. Disse palavras que soavam mecânicas mesmo em coreano. Prometeu voltar logo. Prometeu trazer presente. Prometeu, prometeu, prometeu. Sempre prometendo. Quando desligou, a sala estava silenciosa demais. Lá fora, a cidade barulhenta continuava viva. Buzinas, vozes, sirenes. Ele olhou o reflexo no vidro. Um homem de terno perfeito, cabelo negro penteado para trás, olhos cansados que ninguém via. 32 anos parecendo 40. Bilionário e miserável. A secretária bateu na porta, trouxe mais documentos. Ele agradeceu em português, única palavra que aprendeu direito, obrigado, com sotaque carregado que ela achou charmoso, mas ele considerava inadequado. Comente de onde você está assistindo. A noite caiu com aquela velocidade tropical que ainda o surpreendia. Às 19 horas, estava no apartamento alugado em Jardins, espaço minimalista e frio que parecia extensão de hotel. Pediu comida japonesa por aplicativo, comeu sozinho na mesa de vidro, revisou e-mails enquanto mastigava. A solidão aqui era diferente da solidão em Seul. Lá, pelo menos tinha a rotina de buscar Mi-sun na escola 2 vezes por semana, jantar com ela enquanto a babá preparava o banho, ler histórias em coreano até ela dormir. Aqui, tinha apenas silêncio e números em planilhas. Tomou banho quente,
tentando aliviar a tensão dos ombros. Deitou na cama king size vazia. O ar-condicionado zumbia abaixo. Lá fora, São Paulo pulsava com vida noturna que ele nunca viveria. Fechou os olhos. Amanhã começaria as entrevistas para o novo diretor de RH. 15 candidatos pré-selecionados. Ele conduziria pessoalmente as finais. Confiava apenas no próprio julgamento. Dormiu com o celular na mesa de cabeceira. Volume no máximo caso Seul ligasse. Sonhou com Missum correndo em um parque que não existia, rindo de uma alegria que ele não conseguia dar a ela. Acordou às 5 da manhã com o peito apertado. Levantou, foi para a academia do prédio, correu na esteira até as pernas doerem. Dor física era mais fácil de controlar que a emocional. Voltou, tomou banho frio, vestiu outro terno impecável, azul marinho escuro desta vez. Tomou café preto sem açúcar. Revisou as perguntas que faria nas entrevistas. Saiu às 7h30. O motorista o esperava na garagem. Trânsito infernal da Paulista. Típico desta cidade que nunca para. Ele checou e-mails no tablet. Respondeu mensagens da matriz em Seul. Aprovou relatórios. Chegou ao escritório às 8h40. As entrevistas começariam às 9h. Sala de reuniões organizada, água mineral, bloco de notas, caneta, tudo no lugar, tudo sob controle. A secretária entrou às 8h55, rosto preocupado. Uma das candidatas cancelou de última hora, emergência médica. Ele apenas acenou, sem problema. Ainda tinha 14. 9h em ponto, primeiro candidato entrou. Homem de 40 anos, currículo impecável, respostas decoradas. Rejeitado mentalmente em 10 minutos. Segundo candidato, mulher de 50, experiente demais, inflexível. Não. Terceiro, quarto, quinto, todos insuficientes. Às 11h30, fez pausa para café. Estava irritado. Nenhum deles tinha o que procurava. Aquela mistura impossível de eficiência oriental e calor humano brasileiro. Voltou à sala. A secretária entrou nervosa. A última candidata da manhã não apareceu. Júlia Santos, 28 anos, formada pela USP, experiência em multinacionais. Currículo interessante, ausente. Ele sentiu a mandíbula apertar. Falta de profissionalismo. Riscou o nome da lista com força desnecessária. Continuou as entrevistas da tarde. Ninguém adequado. Às 18h, estava exausto e frustrado. Teria que ampliar a busca, perder mais tempo. Guardou os documentos, pegou o paletó. No elevador, uma executiva comentou sobre a candidata que faltou. Dizem que ajudou uma criança perdida na rua e perdeu a hora. Ele não respondeu. Não interessava. Profissionalismo vem primeiro. Júlia acordou naquela terça-feira com o coração acelerado de esperança. Hoje era o dia. A entrevista que poderia mudar tudo. 28 anos, morando com a mãe e a avó em apartamento de 2 quartos na Zona Leste, formada há 4 anos, mas ainda em empregos temporários que não levavam a lugar nenhum. Esta vaga era diferente. Multinacional coreana, salário 3 vezes maior que qualquer coisa que já ganhou, plano de carreira real. Passou a noite anterior escolhendo roupa, repassando possíveis perguntas, ensaiando respostas no espelho. A mãe rezou para todos os santos. A avó fez simpatia com a ruda. Ela tomou banho cantando, cabelo preso em coque profissional, maquiagem leve, blazer azul marinho que a prima emprestou, salto médio preto. Saiu de casa às 7 da manhã para chegar com 1 hora de antecedência. Metrô lotado, cheiro de perfumes misturados e suor. Ela se segurava na barra de ferro e repassava mentalmente sua apresentação. Na estação Consolação, desceu com a multidão, subiu a escada rolante. O sol já queimava forte. Caminhou pela Paulista respirando fundo. Você consegue, Júlia. Você merece isso. Passou por um café, cheiro de pão na chapa quase a fez parar, mas não tinha tempo. Mais 5 quarteirões. O prédio de vidro brilhava na distância. Ela sorriu. 9h. Pontualmente. Foi quando escutou o choro. Um choro de criança. Agudo. Desesperado. Júlia parou instintivamente, olhou ao redor. Na esquina, perto de uma banca de jornal, uma menina pequena, não mais que 5 anos, chorava perdida. Vestidinho rosa, tênis com luzinha, cabelo preto liso preso em 2 Marias Chiquinhas. Asiática. Sozinha. Olhos inchados de tanto chorar. Júlia olhou o relógio. 8h45. 15 minutos. Olhou a menina. Olhou o prédio. Voltou para a menina. As pessoas passavam reto. Ninguém parava.
A criança soluçava em uma língua que Júlia não entendia. Merda. Ela se abaixou na frente da menina, voz suave. Oi, amor, está perdida? A menina a olhou com olhos enormes, castanhos e molhados. Júlia estendeu a mão. Vem, vamos achar sua mãe. A menina hesitou. Depois segurou a mão dela com força de desespero. Júlia sentiu o coração apertar. Olhou o relógio novamente. 8h50. Podia deixá-la com a polícia militar ali na esquina. Seria rápido. Levantou, ainda segurando a mãozinha suada. A menina não soltava. Começou a caminhar em direção aos policiais quando a criança puxou, apontando para o lado oposto, falando rápido em coreano. Júlia não entendia nada, mas percebeu. Ela sabia para onde ir. Seguiu a menina por 2 quadras, depois 3. 8h55. A entrevista começava em 5 minutos. O celular tocou, número desconhecido. Provavelmente a empresa. Ela apertou rejeitar. Não podia explicar agora. Não com uma criança perdida puxando sua mão. Seguiram até um hotel 5 estrelas. A menina apontou a entrada. Júlia entendeu. Turista. Hospedada ali. Entraram no lobby refrigerado. A recepcionista olhou a cena. Júlia explicou rapidamente. A mulher fez ligações urgentes. Minutos depois, uma senhora coreana elegante desceu correndo, gritando o nome da menina. Missun. A criança largou a mão de Júlia e correu para a avó. Abraço desesperado. Lágrimas. Agradecimentos em coreano e inglês misturados. Júlia apenas sorriu, acenou. Começou a sair quando a avó segurou seu braço. Thank you so much. Júlia balançou a cabeça. De nada, ainda bem que está bem. Olhou o relógio. 9h15. Atrasada. Irremediavelmente atrasada. Saiu do hotel quase correndo. Ligou para a empresa. Secretária atendeu, voz fria. Senhor Kim já começou as entrevistas. Júlia explicou. Criança perdida, emergência, poderia remarcar. A secretária disse que anotaria. Desligou. Júlia ficou parada na calçada quente, sol batendo no rosto. Blazer grudando nas costas de suor e frustração. Perdeu. Perdeu a chance da vida por ajudar uma criança. Faria a mesma coisa de novo. Mas doía. Doía como rasgão no peito. Caminhou até o metrô com as pernas pesadas. Entrou no vagão lotado. Tirou o salto, pés doendo. Chorou silenciosamente atrás dos óculos escuros. Chegou em casa ao meio-dia. A mãe perguntou como foi. Júlia desabou no sofá. Não fui. A mãe abraçou a filha. Deus sabe o que faz, filha. Os dias seguintes foram uma névoa cinzenta. Júlia enviou currículo para 15 empresas. Silêncio. Trabalhou como freelancer de tradução, português para inglês, textos técnicos que pagavam miséria. A avó fazia caldo de feijão, a comida que curava tudo. Não curou a frustração. Na sexta-feira, uma semana depois, ela estava no quarto compartilhado com a mãe, laptop velho aberto, procurando vagas, quando o celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu sem esperança. Era a secretária da empresa coreana. Voz diferente desta vez. Menos fria. Sr. Kim gostaria de entrevistá-la pessoalmente. Segunda-feira, 10 horas. Júlia sentou ereta. Sério? Sim. Ele soube do ocorrido e quer conhecê-la. Júlia desligou tremendo. Gritou. A mãe veio correndo. A avó apareceu com um terço na mão. Ela conseguiu. Segunda chance. Milagre. Passou o fim de semana flutuando. Na segunda, acordou às 5. Mesmo blazer. Mesma esperança. Chegou às 9h40. 40 minutos de antecedência. Sentou na recepção, mãos suadas. 10 horas. A secretária a chamou. Júlia entrou na sala de reuniões. E o viu. O homem mais bonito que já tinha visto na vida estava sentado ali, terno perfeito, rosto esculpido, olhos que pareciam ler almas. Song Hwa-kim, CEO. Ele a olhou, e Júlia esqueceu como respirar. Seong-hwa viu a mulher entrar e algo estranho aconteceu em seu peito. Ela era diferente das outras candidatas. Tinha um ar de autenticidade. Blazer azul marinho um pouco grande demais. Salto médio mais arranhado. Pasta de documentos surrada. Mas os olhos. Castanhos claros, enormes, honestos. Ela se sentou na cadeira indicada. Respirou fundo. Ele percebeu que ela estava nervosa. Bom dia, ele disse em inglês. Sotaque coreano suave. Bom dia, ela respondeu. Voz firme, apesar do nervosismo visível. Conte-me sobre você. Júlia começou. Formada em administração pela USP,
Especializou-se em gestão de pessoas. Trabalhou em 3 empresas, sempre buscando aprender, crescer, contribuir. Ele escutava, anotava. Profissional, adequada. Então fez a pergunta: por que faltou na entrevista original? Júlia engoliu seco. Explicou. Criança perdida não podia deixar. Sabia que perderia a chance, mas não conseguiria viver consigo mesma se algo acontecesse. Falou com paixão, com verdade. Ele manteve o rosto neutro, mas algo nele se moveu. A criança, ele disse, era minha filha. O silêncio que caiu na sala foi denso como neblina. Júlia piscou. O quê? Seong-hwa inclinou a cabeça levemente. Mi-sun, minha filha. 5 anos. Estava com a avó no hotel. Escapou por um momento de distração. Você a encontrou. Júlia sentiu o ar faltar. Eu não sabia. Ele a observou com aqueles olhos escuros impossíveis de ler. Por isso quis entrevistá-la pessoalmente. Qualquer um teria deixado com a polícia. Rápido, eficiente. Você perdeu uma oportunidade profissional para garantir que uma criança desconhecida chegasse em segurança. Júlia não sabia o que dizer. Ele continuou. Essa é exatamente a qualidade que procuro. Empatia real, não performática. Júlia sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas piscou para afastar. Ele percebeu. Abriu uma pasta. Seu currículo é sólido. Sua atitude demonstra caráter. Quando pode começar? Júlia ficou muda. Ele esperou. Ela balbuciou. Está me oferecendo o cargo? Sim. Júlia riu, um riso nervoso de descrença. Segundamente ela respondeu. Segunda que vem. Ele quase sorriu. Quase. Ótimo. A secretária enviará os detalhes. Bem-vinda à empresa. Estendeu a mão. Júlia apertou. A mão dele era firme, fria, formal. A dela tremia. Júlia começou na segunda seguinte com o coração batendo como tambor. Sala própria, computador novo, salário depositado que fez ela chorar quando viu o valor. A mãe acendeu vela. A avó distribuiu paçoca para os vizinhos. Ela era diretora de recursos humanos. Aos 28. Impossível. As primeiras semanas foram intensas. Reuniões diárias com Seong-hwa. Ele explicava a visão da empresa, objetivos, metas. Ela tomava notas, fazia perguntas, sugeria melhorias. Ele escutava. Às vezes concordava, raramente discordava, mas sempre escutava. A relação era estritamente profissional. Ele nunca mencionou Mi-sun novamente. Júlia também não. Mas ela pensava. Pensava na menininha perdida. Pensava no pai que cruzou oceanos por negócios, mas deixou a filha com a avó. Pensava nas contradições dele. Um dia, após reunião particularmente tensa sobre demissões necessárias, Júlia ousou. Com todo respeito, Sr. Kim, mas essa decisão vai afetar 30 famílias. Podemos considerar alternativas? Ele a olhou. Que alternativas? Redução de jornada temporária. Redistribuição de funções. Ele ponderou. Traga-me um plano até amanhã. Ela trabalhou a noite toda. Apresentou na manhã seguinte. Ele leu em silêncio. Depois acenou. Aprovado. Júlia sorriu. Ele não. Mas havia algo diferente no olhar dele. As semanas viraram meses. Seong-hwa permaneceu no Brasil mais tempo que planejado. 3 semanas viraram 2 meses. A operação estava melhorando. Júlia era parte crucial disso. Ela trouxe humanidade sem perder eficiência. Os funcionários a amavam. Produtividade subiu. Turnover caiu. Ele observava de longe, impressionado silenciosamente. Mas o que não esperava era observá-la de outras formas. A maneira como ela ria alto nas reuniões, sem filtro. Como trazia bolo caseiro da avó e distribuía na copa. Como cumprimentava o segurança, a moça da limpeza, o estagiário, todos com a mesma atenção genuína. Como o Brasil inteiro parecia caber nela. Vida, calor, luz, tudo que ele não era. Ele lutava contra isso. Contra a atração indevida. Ela era funcionária. Ele era CEO. Temporário no país. Voltar para Seul era questão de semanas. Mi-sun o esperava. Ligações diárias, a filha perguntando quando papai volta. Logo, sempre dizia. Logo. Mas adiava passagens. Adiava reuniões finais. Encontrava razões para ficar. E Júlia estava em todas elas. Ela não percebia. Ou fingia não perceber. Tratava-o com profissionalismo respeitoso. Senhor Kim, o senhor gostaria de café? Senhor Kim, preparei o relatório. Senhor Kim, Senhor Kim, Senhor Kim. Ele queria gritar. Me chame de Seong-hwa. Mas não gritava.
Apenas agradecia em voz baixa. O ponto de virada veio em uma sexta à noite. Todos já tinham ido embora. Julia estava terminando a apresentação para a segunda. Seong-hwa ainda no escritório, como sempre. Ele saiu para tomar água, viu luz na sala dela. Bateu na porta. Julia levantou o olhar, cansada, mas sorridente. Oi. Ele entrou. Ainda trabalhando? Ela riu. Olha quem fala. Ele quase sorriu. Verdade. Silêncio. Você deveria ir para casa, ele disse. Você também, ela retrucou. Ele ficou parado ali, sem razão lógica. Julia o observou. Tudo bem, Sr. Kim. Ele ia dizer sim, mas algo quebrou. Talvez o cansaço. Talvez a solidão de 2 meses em país estrangeiro. Talvez a ligação mais cedo com Mi-sun. Ela chorando porque queria o pai. Não, ele disse. Julia piscou. Levantou. O que aconteceu? Ele balançou a cabeça. Nada. Desculpe. Começou a sair. Julia o seguiu. Seong-hwa. Ela disse o nome dele. Primeiro nome. Sem Sr. Kim. Ele parou. Virou. Os olhos dela tinham aquela empatia que o desarmava. Se quiser conversar. Estou aqui. Ele a olhou. Realmente olhou. E por um segundo, pensou em dizer. Dizer que estava exausto. Dizer que falhava como pai. Dizer que estava preso entre 2 mundos. Dizer que ela o assustava com a facilidade que tinha de ser humana. Mas não disse. Apenas acenou. Obrigado. E saiu. Julia ficou ali, coração acelerado, sem entender o que acabou de acontecer. Seong-hwa não dormiu aquela noite. Deitado no apartamento silencioso, olhando o teto branco. Estava perdendo o controle. Controle que manteve por 3 anos, desde a morte da esposa. Desde que decidiu que a vida era sobre responsabilidade, não sobre sentimentos. Desde que colocou tudo em caixas organizadas. Trabalho aqui, paternidade ali, emoções trancadas em algum porão interno. E Julia estava desorganizando tudo. Com seus sorrisos, suas risadas, sua humanidade irritante e magnética. Ele não podia. Não era justo com ela. Não era profissional. Não era quem ele era. Na manhã seguinte, voltou ao modo CEO frio. Reunião com Julia às 9. Ele foi formal, distante, quase rude. Ela percebeu a mudança. Ficou confusa, mas seguiu profissional também. Os dias seguintes foram assim. Gelo. Distância. Julia começou a se perguntar se fez algo errado. Começou a andar em ovos. Colegas notaram. Você brigou com o chefe? Não, ela dizia. Mas algo estava diferente. E doía. Doía de uma forma que ela não queria admitir. Porque em algum momento, entre reuniões e relatórios e conversas formais, ela começou a ver o homem atrás do CEO. Começou a perceber a solidão nos olhos dele. A rigidez que escondia a vulnerabilidade. A distância que protegia a dor. E começou, sem permissão do próprio coração, a se importar demais. A crise veio em uma tarde chuvosa de março. Tempestade típica de São Paulo, céu escuro às 3 da tarde, trovões sacudindo vidros. Julia estava na copa fazendo café quando ouviu o barulho no escritório de Seong-hwa. Porta batendo. Voz alterada. Ele nunca alterava a voz. Ela foi ver. Ele estava ao telefone. Costas viradas. Ombros tensos. Falava em coreano. Rápido. Tom que ela nunca ouviu. Raiva. Desespero. Ele desligou com força. Ficou parado. Mãos apoiadas na mesa. Julia bateu suave. Ele virou. Rosto descomposto. Ela nunca o viu assim. O que foi? Ele balançou a cabeça. Nada. Seong-hwa. Ela insistiu. Ele a olhou. E desmoronou. Mi-sun está no hospital. Julia sentiu o chão sumir. O quê? Ele passou a mão no rosto. Crise alérgica. Grave. Minha mãe levou. Está estável, mas... Ele não terminou. Julia se aproximou. Você precisa ir. Ele riu amargo. O voo mais rápido é amanhã de manhã. 15 horas até Seul. Julia tocou o braço dele. Instinto. Ela vai ficar bem. Ele olhou para a mão dela no braço dele. Depois para o rosto dela. Você não entende. Ele disse, voz quebrada. Abandonei minha filha por meses. Por quê? Por números em planilhas. Por empresa. E se? Ele não conseguiu falar. Julia apertou o braço. Não vai acontecer nada. Você não abandonou ninguém. Está trabalhando. Provendo. Ele balançou a cabeça. Não é suficiente. Nunca é. Julia sentiu o peito apertar com a dor dele. Eles ficaram assim, ela segurando o braço dele, ele se segurando de não desmoronar, até a secretária bater.
Passagem reservada. Voo às 6 da manhã. Seong-hwa acenou. Julia soltou o braço. Vá para casa. Arrume as malas. Eu resolvo aqui. Ele a olhou. Julia. Vai. Ela insistiu. Ele hesitou. Depois acenou. Saiu. Julia ficou na sala dele. Cheiro do perfume discreto. Tudo organizado. Papéis alinhados. Viu o porta-retrato virado na gaveta. Curiosa, virou. Era Mi-sun. Sorriso enorme. Vestidinho rosa. A menina que ela salvou. O coração de Julia derreteu. No dia seguinte, acompanhou Seong-hwa ao aeroporto. Ele insistiu que não precisava. Ela foi mesmo assim. No terminal de embarque internacional, ele parou. Olhou para ela. Obrigado. Por tudo. Julia sorriu triste. Cuide dela. Ele acenou. Ia virar quando ela falou. Seong-hwa. Ele parou. Você é um bom pai. Só por se importar assim. Ele a olhou com algo que parecia gratidão. Dor. Outras coisas. Depois virou e atravessou a porta de embarque. Julia ficou ali até o avião decolar, risco prateado cortando o céu cinza. E percebeu, ali parada entre desconhecidos apressados, que estava apaixonada por um homem impossível. Voltou para casa chorando no Uber. A mãe não perguntou. Apenas abraçou. Seong-hwa chegou em Seul depois de 15 horas que pareceram 15 anos. Correu para o hospital. Mi-sun estava dormindo. Tubos no bracinho. Rosto pálido, mas respirando. A mãe dele estava ao lado. Olhos vermelhos. Ela se levantou quando ele entrou. Começou a falar em coreano, rápido. Acusações disfarçadas de preocupação. Você deveria estar aqui. Ela te chamou. Chorou por você. Ele apenas acenou, cansado demais para brigar. Sentou ao lado da cama. Segurou a mãozinha da filha. Mi-sun abriu os olhos. Apa! Ela sussurrou. Papai! Ele sentiu lágrimas que não caíam há 3 anos descerem quentes. Estou aqui, bebê. Desculpa. Desculpa. Ela sorriu fraca. Tá tudo bem, Apa. Voltou a dormir. Ele ficou ali a noite inteira segurando a mão dela, prometendo silenciosamente que nunca mais. Nunca mais colocaria a empresa na frente dela. Nunca mais. Mi-sun recebeu alta 3 dias depois. Ele tirou 2 semanas de folga. Primeira vez em 3 anos. Ficou com ela em casa, fazendo panquecas mal feitas, assistindo desenhos, lendo histórias, reaprendendo a ser pai. Era bom. Era certo. Mas algo faltava. Alguém. E ele odiava que sabia quem. Em São Paulo, Julia assumiu temporariamente. Comandou reuniões, tomou decisões, manteve tudo funcionando. Os executivos respeitavam sua liderança. Ela era boa. Sabia disso agora. Mas à noite, sozinha no quarto, checava o celular. Nenhuma mensagem. Ele não devia nada a ela. Eram colegas. Chefe e funcionária. Nada mais. Então por que doía tanto? 2 semanas depois, sexta à tarde, ela estava na sala quando a secretária apareceu. Senhor Kim voltou. Está vindo para cá agora. Julia sentiu o coração disparar. Tentou parecer casual. Ok, obrigada. 15 minutos depois, ele entrou. Mais magro. Olheiras. Mas algo diferente no olhar. Mais suave. Julia se levantou. Bem-vindo de volta. Como está, Mi-sun? Bem, ele disse. Totalmente recuperada. Julia sorriu. Que bom. Silêncio estranho. Precisamos conversar, ele disse. Julia acenou. Sobre o relatório trimestral? Não, ele disse. Sobre nós. O mundo parou. Julia ficou muda. Seong-hwa fechou a porta da sala. Virou para ela. Nestas 2 semanas percebi algo. Julia mal respirava. Percebi que construí uma vida perfeita no papel. Empresa, status, responsabilidades. Mas não vivi. Não realmente. E então conheci você. E você me mostrou o que é viver. Julia balançou a cabeça. Eu não fiz nada. Fez tudo. Ele a cortou. Fez eu rir. Fez eu questionar. Fez eu querer ser melhor. E isso me apavora. Julia sentiu lágrimas. Seong-hwa. Ele deu um passo. Não posso oferecer nada fácil. Tenho uma filha. Uma empresa. Uma vida em outro continente. Mas posso oferecer verdade. E a verdade é que me apaixonei por você. Julia cobriu a boca. Ele continuou. Sei que é egoísta. Sei que complica tudo. Mas precisava dizer. Julia respirou fundo. E se eu sentir o mesmo? Ele parou. Sente. Ela riu chorando. Desde que você me entrevistou com aquele rosto sério e me ofereceu uma chance que eu não merecia. Ele deu outro passo. Você merecia. Merece.
Mais do que eu posso dar. Ela balançou a cabeça. Não quero mais. Quero você. Ele a olhou como se memorizasse. Depois fechou a distância. O beijo foi inevitável. Suave. Profundo. Desesperado. Mãos dele no rosto dela. Mãos dela nos ombros dele. Quando se separaram, estavam sem ar. Júlia riu. Isso é completamente inapropriado. Ele sorriu. Primeira vez que ela o via sorrir realmente. Extremamente, ele concordou. Não me importo, ela disse. Ele a beijou de novo. Júlia sentiu felicidade queimar no peito como o sol, mas a realidade bateu rápido. E agora? Ele suspirou. Não sei, mas vamos descobrir. Juntos. Ela acenou. Juntos. Os meses seguintes foram secretos e impossíveis e perfeitos. Eles se viam escondidos, jantares em restaurantes discretos, cafés em bairros distantes, fins de semana em Campos do Jordão. Seong-hwa conheceu a mãe e a avó de Júlia. Ficou desconcertado com os abraços apertados e a comida farta e as perguntas diretas. Você é rico mesmo ou é conversa? A avó perguntou. Júlia morreu de vergonha. Ele riu. Realmente rico. A avó acenou satisfeita. Bom, trata bem da minha neta ou te quebro. Ele prometeu sério. Prometo. Júlia mostrou a ele o Brasil real. Feira livre aos sábados, cheiro de pastel e caldo de cana. Praia em Santos, areia quente nos pés descalços. Churrasco em laje, cerveja gelada e pagode. Ele estava deslocado, mas se esforçava. Comeu feijoada, dançou, mal, sertanejo. Jogou dominó com os tios dela. E se apaixonou mais. Pela vida. Pela simplicidade. Por ela. Júlia conheceu Missun por videochamada. A menina a reconheceu. Você! Me ajudou! Júlia sorriu. Oi, Missun. A menina perguntou. Você é a namorada do Apa? Júlia olhou Seong-hwa. Ele acenou. Sim, bebê. É. Missun bateu palmas. Que legal! Ela é bonita, Apa. Júlia derreteu. Mas a realidade os alcançou. Seong-hwa precisava voltar definitivamente para Seul. A operação brasileira estava estabilizada. Seu lugar era lá. Com Missun. Com a empresa matriz. Ele tinha que ir. E Júlia não podia seguir. A vida dela era aqui. A mãe, a avó. O emprego que finalmente deu certo. Ela não falava coreano. Não conhecia ninguém lá. Seria dependente dele completamente. A ideia a apavorava. Eles evitaram o assunto por semanas. Até não poder mais. Noite de domingo, apartamento dele, deitados no sofá. Preciso marcar a passagem, ele disse baixo. Júlia se afastou. Quando? Semana que vem. Silêncio cortante. E nós? Ela perguntou. Ele se sentou. Não sei. Júlia sentiu raiva subir. Não sabe? Ele passou a mão no cabelo. Quero que venha comigo. Júlia levantou. Para Seul? Sim. Ela balançou a cabeça. Não posso. Por quê? Porque minha vida é aqui. Minha família. Meu trabalho. Ela parou. Respirou. Tenho medo. Ele se levantou também. De mim. De tudo. De largar tudo por alguém. De não ser suficiente. De... Ela não terminou. Começou a chorar. Seong-hwa a puxou para o abraço. Respirou no cabelo dela. Você é mais que suficiente. Ela soluçou no peito dele. E se não der certo? E se você perceber que sou só uma brasileira comum e eu estiver presa lá? Ele afastou para olhar nos olhos. Você nunca será só qualquer coisa. É extraordinária. Ela balançou a cabeça. Mas ele insistiu. Missun te ama. Eu te amo. Quero construir vida com você. Júlia chorou mais. Eles terminaram naquela noite. Decisão mútua, adulta, sensata. Melhor assim. Menos dor depois. Júlia foi embora às 2 da manhã, olhos inchados. Ele ficou parado na porta vendo ela entrar no Uber. Não dormiu. Júlia também não. Passou a semana seguinte em modo automático. Trabalho. Casa. Trabalho. Evitava ele. Ele evitava ela. Reuniões necessárias eram tortura. Oi. Oi. Relatório. Obrigado. Tchau. Tchau. A empresa inteira percebeu. Apostavam que brigaram. Apostavam que era romance acabado. Apostavam certo. Na sexta, último dia dele, festa de despedida. Júlia não queria ir. Foi por educação. Ficou no canto. Ele discursou agradecendo a todos. Olhou para ela. Agradeceu especialmente à diretora de RH que transformou a operação. Aplausos. Júlia sorriu forçado. Saiu cedo. Chorou no metrô. Uma senhora perguntou se estava bem. Júlia acenou. Só cansada. Mentira. Estava partida.
No domingo, Seong-hwa embarcou. Júlia não foi ao aeroporto. Assistiu o avião no rastreador online. Decolou às 10. 12 horas depois, pousou em Seul. Ele mandou mensagem. Cheguei. Júlia respondeu. Que bom, mais nada. Silêncio. 3 meses sem contato. Júlia se jogou no trabalho. Promovida a vice-presidente. Salário dobrado. Sucesso profissional completo. Vazio emocional total. A mãe tentava. Filha, esquece ele. Tem tanto homem brasileiro bom. Júlia sorria. Eu sei, mãe. Mas não esquecia. Em Seul, Seong-hwa também não esquecia. Tentou. Trabalho. Mi-sun. Rotina. Mas tudo tinha gosto de cinza. Mi-sun perguntava. Cadê a Júlia? Ele não sabia responder. Acabou, bebê. Por quê? Porque às vezes as coisas acabam. Mi-sun, de 5 anos, olhou o pai com sabedoria impossível. Você está triste, Apa. Ele não negou. Um pouco. Ela subiu no colo dele. Liga pra ela. Ele balançou a cabeça. Não posso. Por que não? Porque ela tem vida lá. E eu tenho aqui. E nenhum de nós pode largar. Mi-sun pensou. Depois falou. Mas você ama ela? Seong-hwa olhou a filha. Profundamente. Então tem que lutar, Apa. Nos desenhos, o príncipe sempre luta. Ele riu triste. Não sou o príncipe, bebê. É sim. Ela insistiu. E príncipe não desiste. Aquela noite, Seong-hwa não dormiu. Pensou. Calculou. Planejou. E tomou decisão que o apavorava e libertava ao mesmo tempo. Júlia estava na reunião de diretoria quando a secretária entrou. Desculpas, mas tem alguém aqui que precisa falar com você. Urgente. Júlia franziu a testa. Quem? A secretária sorriu. É surpresa. Júlia pediu licença. Saiu. No corredor. Coração parou. Seong-hwa estava ali. Terno perfeito. Mala de mão ao lado. Olheiras. Nervoso. Júlia ficou muda. Oi, ele disse. O quê? Como? Por quê? Ele deu um passo. Precisava te ver. Júlia balançou a cabeça. Confusão. Você está em Seul. Não mais. Ele disse. Mudei a sede da Operação Asiática para cá. Júlia piscou. O quê? Ele sorriu nervoso. São Paulo agora é um dos hubs principais. Vou gerenciar daqui. Metade do ano aqui. Metade lá. Mi-sun virá nas férias. Minha mãe aceitou apoiar. Júlia cobriu a boca. Você está maluco. Completamente, ele concordou. Deu outro passo. Mas você vale a loucura. Júlia sentiu lágrimas. E se eu não quiser? Ele parou. Respirou. Então vou respeitar. Mas precisava tentar. Júlia riu chorando. Você cruzou o mundo por mim. Ele acenou. Cruzaria 1000 vezes. Ela correu. Pulou nos braços dele. Ele girou ela. Beijou como se respirasse pela primeira vez em meses. Funcionários aplaudiram no corredor. Eles não ligaram. 6 meses depois. Casamento pequeno em Campos do Jordão. Família de Júlia, brasileiros barulhentos e calorosos. Família de Seong-hwa, coreanos educados e contidos. Mi-sun de dama de honra, espalhando pétalas e felicidade. A avó de Júlia dançou com a mãe de Seong-hwa. 2 senhoras que não falavam a mesma língua, mas entendiam tudo. Júlia de vestido simples, flores no cabelo. Seong-hwa de terno claro, sorriso que não conseguia esconder. Votos em 2 idiomas. Promessas eternas. Beijos sob aplausos e lágrimas felizes. Festa até de madrugada. Churrasco e kimchi. Samba e K-pop. Cachaça e soju. Mistura impossível que funcionava perfeitamente. Seong-hwa dançou sertanejo com a sogra. Júlia tentou comer com palitinhos sem derrubar. Mi-sun correu entre os 2 povos. Ponte humana de amor. À meia-noite, na varanda do salão, Júlia e Seong-hwa sozinhos. Céu estrelado. Frio gostoso da serra. Ele abraçou ela por trás. Feliz? Perguntou baixo. Ela virou. Beijou. Mais do que imaginei ser possível. Ele sorriu. Eu também. Ficaram ali, 2 mundos que se tornaram um. História impossível que virou real. Amor que cruzou oceanos e culturas e medos. E tudo porque um dia, uma brasileira atrasou uma entrevista para salvar uma criança perdida. Hoje eles vivem entre 2 países. Seong-hwa aprendeu português e faz piada com o próprio sotaque. Júlia aprendeu coreano e cozinha bibimbap, que a sogra aprova. Mi-sun é bilíngue e brasileira de coração. Tem 2 avós que brigam para ver quem estraga mais. Tem mãe que dá colo. Tem pai que finalmente aprendeu que presença vale mais que presentes. Seong-hwa ainda é CEO, mas agora sai às 6.
Janta com a família. Lê histórias. Ri alto. Júlia ainda trabalha, mas agora é sócia. Mulher independente que escolheu amar sem se perder. Eles brigam sobre qual país é melhor. Ele diz, Coreia. Ela diz, Brasil. Mi-sun diz que ama os dois. E talvez essa seja a verdade. Amor não tem país. Tem apenas corações dispostos a se abrir. Coragem de tentar. Fé de que vale a pena. E eles têm. Todo dia. Avalie esta história de 0 a 10 nos comentários. Comente o que mais tocou seu coração.